Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 17. Semana passada nós vimos o item 200. Hoje nós veremos o item 201, que nos traz algumas recomendações aos médiuns escreventes, principalmente aqueles iniciantes, aqueles que são aspirantes a médiuns escreventes, aqueles que estão em iniciação para essa prática mediúnica. Então, são listados algumas recomendações, eu fiz um resumo, vamos ver mais ou menos como fica. Então ele fala o seguinte, recomenda ficar acomodado de modo que a mão fique livre para se movimentar. Então, o médium senta-se, prepara o papel, o lápis e fica acomodado de modo que a mão fique livre para se movimentar. Pede também que não repouse a mão sobre o papel. Não repouse a mão sobre o papel. Apoie a ponta do lápis levemente sobre o papel. Então, senta-se confortavelmente, está ali se preparando mentalmente para a comunicação e se prepara para receber a comunicação. Pode-se usar caneta ou lápis. Normalmente se usa o lápis, mas alguns médiuns que escrevem pausadamente e que já são experimentados podem usar a caneta, desde que sejam experimentados e que escrevam pausadamente. Por quê? Dependendo da velocidade, torna-se incômodo o uso da caneta. Porém, se a escrita é bruta e irregular, ou quando espíritos violentos se comunicam, a ponta do lápis pode quebrar, porque se a comunicação é violenta e começar a bater sobre o papel, vai quebrar a ponta do lápis. Então, até isso tem que ser observado. Nós sabemos que o desejo de todo médium, aspirante, iniciante, é se comunicar com espíritos amigos. Mas deve-se ter paciência e moderação. O espírito pode ter dificuldade na comunicação escrita, porque, visto que o médium não está acostumado a esse tipo de comunicação, e tem que haver uma ligação perfeita, fluídica, um relacionamento fluídico entre o espírito e o médium. Se não houver esse relacionamento fluídico perfeito, vai haver uma dificuldade para a transmissão da mensagem. Então tem que haver um relacionamento fluídico adequado entre o médium e o espírito. Pode ser que não haja condições propícias para a comunicação com determinado espírito, ou mesmo permissão. Então, o médium iniciante, ele pode estar impaciente, ansioso para receber a comunicação de um determinado espírito amigo. Pode ser um parente, um amigo que desencarnou há pouco tempo, ou um ente querido muito próximo. Mas o médium tem que ter um equilíbrio, ter uma paciência, porque nem sempre ele vai conseguir, porque por falta de um relacionamento fluídico e algumas vezes por falta de permissão para que esse espírito se comunique com o médium. Nem sempre a comunicação com um determinado espírito é possível por falta de boa relação fluídica, mesmo sendo um espírito simpático.
Então, mesmo que seja um espírito simpático, um espírito afim, alinhado com a mesma sintonia, nem sempre é possível finalizar essa comunicação escrita. É preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, meus amigos, não é pelo fato de ser médium que ele vá conseguir de pronto receber uma mensagem escrita principalmente de algum espírito, de um determinado espírito. O médium, ele tem que se preparar, ele tem que desenvolver essa aptidão com o estudo, com a prática. Nós sabemos que essa habilidade de médium escrevente, ela vem com a prática, mas o médium não pode estar ansioso para essa comunicação, sabendo também que a comunicação não pode ser usada simplesmente por motivo de curiosidade. Tem que ter uma finalidade útil. Essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual tem que ter uma finalidade de instrução, uma finalidade de acolhimento, de orientação, para que o espírito esteja numa condição mais confortável, que ele se sinta seguro, que se sinta acolhido. Não é que o médium vá ter uma comunicação com o espírito simplesmente por curiosidade. Eu queria me comunicar com o espírito tal, que eu quero saber como é que ele está, se ele tem alguma mensagem para mim. Você tem que haver uma utilidade na comunicação. E também essa preocupação com o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Para isso é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir sobretudo ao seu anjo guardião para assisti-lo e afastar os maus espíritos. Então, quando você se determina a fazer uma comunicação com o espírito, você deve pedir o auxílio do seu anjo guardião para que esteja com você naquele momento importante. Não há aqui fórmula sacramental. Quem pretender oferecer uma fórmula pode ousadamente ser taxado de charlatanice. Então não existe uma fórmula. Porque para os espíritos a fórmula não é nada. Então a fórmula não significa nada para os espíritos. Não tem uma fórmula padrão, umas palavras certinhas, uma frase padrão para que o espírito se manifeste. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes. Então aqui ele dá um exemplo. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, o espírito que se deseja. Como pode ser também que seja um espírito desconhecido, ou o anjo guardião, mas em todos os casos, geralmente, se faz conhecer escrevendo seu nome. Então, nem sempre o espírito que vai se manifestar é aquele espírito que você deseja
se comunicar com ele. Pode ser um outro espírito qualquer, ou pode ser até mesmo o seu anjo guardião. De qualquer forma, ao finalizar a mensagem, ele irá se identificar. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade a essas recomendações. Então, são recomendações básicas para aquele médium escrevente que está iniciando. O mais importante é o desenvolvimento da faculdade, a preparação, o estudo. Então, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.